paciente agora há pouco e ele me fez uma pergunta, né, que na hora que a pergunta é feita, abrem várias portas de resposta. Então, geralmente são perguntas que fazem você refletir e é muito difícil de você responder de forma imediata, com todas as formas, né, com todas as informações que você tem sobre o assunto. E quando eu estava voltando aqui para casa para almoçar, eu estava no trajeto de moto, aí surgiu mais uma vez essa reflexão da pergunta que ele me fez, que foi a seguinte: o que que eu acho do CrossFit? E quando você pensa, né, numa resposta do que eu penso sobre o CrossFit, por exemplo, a gente primeiro deve entender que o CrossFit ele é uma marca, né? Então o CrossFit é uma marca. O que é feito dentro dos boxes, por exemplo, é outra coisa. E isso é importante saber e é importante diferenciar. Por quê? Se você pensar, né, na questão da marca em si, por exemplo, você tem, por exemplo, a Hering que produz blusa. E geralmente, né, com um desvio muito pequeno, a qualidade dessa blusa ela vai ser praticamente idêntica em qualquer loja que você compre, em qualquer cidade, em qualquer estado que você compre, a qualidade daquele produto vai ser muito próxima. Quando você compra uma blusa, por exemplo, da Reserva, a qualidade dessa blusa, o material dessa blusa, vai ser provavelmente muito parecido em todas as lojas. Quando você compra um hambúrguer, por exemplo, do McDonald's, normalmente o padrão desse hambúrguer é muito parecido também em cidades, estados e até países, ou seja, a qualidade daquele produto vai ser muito parecida. Então, quando você fala, por exemplo, da marca, né, se essa marca tiver uma padronização, geralmente vai ser algo que vai ser igual, né, em qualquer loja ou franquia que você for dessa marca. Diferente do CrossFit. Por que é diferente? O CrossFit ele tem a marca, que é CrossFit, e cada boxe, né, vai aplicar, óbvio que tem uma metodologia, tem uma forma, uma organização, só que é utilizado exercício. E a partir do momento que você utiliza exercício, depende muito do professor e depende muito do profissional que está acompanhando esse aluno. Porque existem profissionais que podem entender bem de mecânica, podem entender bem da técnica de execução daquele exercício e ser capaz de gerar as correções necessárias. E podem haver outros profissionais que não têm a capacidade de correção e não entende, por exemplo, onde que o movimento está errado. Da mesma forma, podem haver profissionais que são capazes de organizar bem a semana de treinamento, o mês de treinamento, orientando de forma adequada estímulo e recuperação, e dessa forma favorecendo a progressão de cargas e desenvolvimento dos alunos, sem gerar, por exemplo, lesão. E você pode ter outros profissionais que não entendem sobre periodização, não entendem sobre planejamento e não entendem sobre as organizações das variáveis do treinamento. Então, falar da marca por si só, né, CrossFit, você tem um CrossFit, só que cada lugar vai estar fazendo de uma forma diferente. Então, se no McDonald's, por exemplo, o cara vai deixar a carne ali 3 minutos de cada lado, por exemplo, se ele vai deixar a batata tanto tempo fritando, por exemplo, isso vai ser repetido em todas as franquias, porque há um padrão de execução. Diferente, por exemplo, do que acontece, né, nos centros de treinamento. Às vezes um professor tem uma capacidade técnica, outro professor tem outra capacidade técnica, e então isso vai tornando, né, as análises diferentes. Então, quando me perguntou, né, o que eu acho sobre o CrossFit, é uma pergunta que é muito difícil, porque não tenho nada contra a modalidade, nada contra o CrossFit. Agora, o que tem que ser analisado é o que é feito dentro de cada local, né? A capacidade de cada profissional de corrigir e organizar o treinamento. Então, essa resposta é uma resposta que, inicialmente, né, quando ele me perguntou, você acaba pensando muito para responder, porque muitas coisas surgem na cabeça e geralmente a gente não consegue dar uma resposta ali final de forma imediata, porque são coisas que fazem a gente refletir.